Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Rafael do Caracol. Eu estou aqui gravando um vídeo sobre essa questão do, da USP aí, há toda uma discussão, né? E eu vou aqui falar um pouco sobre isso, né? Ler um pouco o que foi dito, né? E aí, para a gente poder fazer uma discussão. Hoje eu tô com uma câmera um pouquinho pior do que é normalmente, né? Minha câmera não é boa, é a câmera do meu celular. Mas hoje, como eu vou fazer a leitura de alguns materiais, eu resolvi fazer pelo celular, tá? Então eu vou fazer um pouco mais livre, assim, podemos dizer, para poder discutir essa questão, né? É, recebi, obviamente, alguns desses vídeos, matérias, deboche, comentário, então tudo isso chegou até mim justamente por eu ser uma pessoa que trabalha com a questão, que trabalha com pesquisa, com ciência na Amazônia, e aí chegou essa notícia, né? Essa notícia que a USP, né? Então eu vou fazer uma breve leitura aqui, depois eu dar uma passada no Twitter da USP, a galera fez os comentários lá e eu vou fazendo mais ou menos comentando os comentários aqui, né? A partir do que eu penso, tá? E aí no final eu faço uma conclusão, mas não farei uma conclusão ao molde do que eu penso, do que a maioria das pessoas espera, no sentido de vou tomar um partido, né? Vou tomar um partido, mas também vou fazendo proposições, tá? Então vamos lá. USP lança Centro de Estudos da Amazônia Sustentável para acelerar o desenvolvimento da região. O objetivo é utilizar a ciência para a elaboração de estratégias de desenvolvimento sustentável para a Amazônia, considerando a preservação da biodiversidade e da cultura dos povos originários, né? Então aí coloca aqui, né, a matéria que saiu dia 25, a matéria do próprio jornal da USP, né? Fala desse Centro de Estudos da Amazônia Sustentável, né? Que vai fazer essa discussão sobre a Amazônia, biodiversidade, sustentabilidade, desenvolvimento. É interessante pensar que há um envolvimento da minha própria pesquisa aí, que eu tenho doutorado em desenvolvimento regional e meio ambiente, e tenho também, estou fazendo agora o pós-doutorado, né? Então tenho estudado essa área, essa questão de povos indígenas e desenvolvimento pelo menos há 7 anos, né? De forma direta. Então algumas coisas vão me pegar muito, não pessoalmente, mas assim, na minha própria prática profissional, né? Primeiramente que é extremamente importante que a gente faça pesquisas sobre a questão da sustentabilidade da Amazônia, entendendo a Amazônia enquanto um espaço político que sim, né, que tem sim a ciência precarizada, né? Você com certeza, se você pegar a USP ela vai ter uma verba infinitamente superior à verba que a Universidade Federal de Rondônia tem. Eu ouso dizer que você pode somar aí algumas universidades ou todas as universidades do norte e você não vai ter ali verba suficiente, né? Ao passo que a universidade nossa aqui, ela disputa aí, oferece na verdade 200, 300 bolsas de PIBIC, por exemplo, você vai ter aí lá em São Paulo mais de 12 mil, né? Então é um número muito discrepante quando a gente fala de um dos critérios, né, que é a iniciação científica. Quando a gente fala de bolsas de pós-graduação, quando a gente fala de oferta de vagas de pós-graduação, isso também é muito deficitário aqui na região norte, né? Eu sei da maioria desses dados porque participei da proposta de criação, né, desculpa, e manutenção de programas de mestrado e doutorado aqui em Rondônia, né, na nossa região, e é factível, né, é perceptível que há uma discrepância, inclusive essa discrepância
é um dos argumentos que nós utilizamos para que esses números se ampliem, né? Que nós temos mais recursos, temos mais mestrados, doutorados, doutores e mestres atuando na região enquanto pesquisadores, né? Ao passo que no Brasil há o que nós chamamos de fuga de cérebros, né? Aqui em Rondônia nós também temos, né? Que na Amazônia nós temos várias pessoas que fazem mestrado e doutorado e na medida do possível, assim que podem, se ausentam da região, né? Assim como o brasileiro ele vai para os Estados Unidos, vai para a Europa, vai para outros lugares quando ele alcança um título de doutor, principalmente biotecnologia e outras ciências mais voltadas para a questão tecnológica. Aqui em Rondônia acontece uma coisa similar, né? Uma fuga de cérebros. Então, as pessoas se formam quando conseguem, né? Devido a essa dificuldade, e eles vão embora. Mas voltando para a discussão. Então, sim, eu vou concordar, por exemplo, aqui, que deixa eu aumentar. A Amazônia é uma região estratégica para o Brasil, para o planeta. Temos muito a aprender, né, com suas questões socioeconômicas, institucionais, biológicas, físicas, químicas, né, adaptação às mudanças climáticas, a condição de vida das populações, diversidade étnica e populacional. O futuro da Amazônia em vista das mudanças climáticas e o desenvolvimento de um novo sistema econômico para a região, explorando de modo sustentável, então tudo isso aqui que está sendo dito, eu vou deixar o link lá na descrição do vídeo. Tudo isso está sendo dito aqui pelo coordenador e pela vice-coordenadora desse centro de estudos é extremamente importante. E a USP, sendo esse lugar que tem este recurso financeiro e capital humano muito maior do que o nosso, né, nós não podemos desconsiderar isso, que a USP ela tem sim, né, aqui não é uma disputa, não é uma briga, Rondônia é melhor, o Norte é melhor, acho que não é essa a questão. A questão é que sim, a USP ela tem essa capacidade, é a melhor, se não uma das melhores instituições públicas da América Latina, né? Então nós temos aí realidades sendo ditas aqui por pessoas que têm total capacidade de realizar esta análise, de somar com essas perspectivas, né? Aí, como lembra o Paulo, que é o coordenador, né, Paulo Artacho, tem uma forte agenda de pesquisa na Amazônia, isso é verdade. Colaboração com os institutos amazônicos, iniciativas e cursos são fundamentais para o desenvolvimento e aprimoramento de estratégias sustentáveis, né? E aí fala um pouquinho aqui do CES, como é que ele vai funcionar, que é esse centro de estudos, né? Vinculado à reitoria da USP, pesquisadores da física, biociências, química, astronomia, geofísica, energia nuclear na agricultura, Escola Superior de Agricultura e Faculdade de Saúde Pública, né? Fica aí um questionamento de como iremos trabalhar com as questões antropológicas, né? 30 pesquisadores, e aí tem uma galera aqui da Escola de Artes, Ciências e Humanidades, provavelmente a galera da Sociologia e Antropologia, né? Colaborações com instituições financeiras, Alemanha, França, Estados Unidos, né? E aí vai, né? Inglaterra. E aí é interessante que aqui que uma dos conflitos que estão sendo citados é justamente que a notícia da USP ela destaca parcerias internacionais. Então você tem aí um movimento sudeste fora do Brasil, né? Ao passo que essas parcerias que serão feitas, né, parcerias locais, elas não são evidenciadas, né? Nós temos aí justamente essa perspectiva que não é, como podemos dizer, igualitária, né? Ao mesmo tempo que parcerias internacionais que são importantes, todo mundo quer, todo mundo faz, são destacadas na matéria, a parceria com as instituições locais amazônicas, elas são citadas, né, que será feito, né, já há uma atuação. Então, assim, interessante, né, tá
enfim, né? E aí políticas ambientais, tem sido contatos e reuniões, né? Contatos e reuniões com quem? Então você veja que essas pessoas que né, estão fazendo contato com instituições amazônicas, né? Então isso não é destacado, o nome não é citado, é como se isso não fosse realmente importante, né? Aspectos territoriais, conflitos aos aspectos territoriais. E é interessante pensar assim, como se nós não pesquisássemos isso, né? Eu penso que todo mundo que trabalha, todo mundo assim, que é de humanas, que é de humanidades, que é da sociologia ou da economia, que está aqui na Amazônia debatendo desenvolvimento, passa pela questão do território, é meio que inevitável, né? Até eu que trabalho a relação povos indígenas e território, e desculpa, povos indígenas e Estado, tem que trabalhar o conceito de território né, e como ele funciona. Tive que ir lá beber um pouco na galera da fonte da geografia para poder entender as dinâmicas do território, dinâmicas econômicas, dinâmicas identitárias que estão ali na questão da territorialidade, né, do espaço geográfico, podemos assim dizer. Né? Espaço e território são coisas diferentes. Mas tive que ir lá me alimentar minimamente disso para poder fazer o debate, né? E aí, respeitando a diferença dos grupos sociais amazônicos, enfim, né? Isso aqui é interessante dizer que tudo isso aqui, se você ler o artigo da maioria dos meus colegas que trabalham a questão amazônica e desenvolvimento, você vai ler esses debates aí sendo construídos em muitas e muitas páginas, né? Com uma atenção especial à inclusão, diversidade e equidade, elementos fundamentais para o desenvolvimento e prática de boa ciência. O SES tem que estruturar também como compartilhamento de conhecimentos e saberes, propiciando fortemente interações e colaborações com instituições e organizações que atuam na região amazônica. Né? Atuar na região amazônica não significa que você seja amazônico. Né? Atuar em Rondônia não significa que você deixe recurso na Amazônia. Né? Daqui a pouco eu vou comentar sobre. Não, vou comentar logo. Existe uma grande diferença entre atuar na Amazônia e propiciar benefícios para a região amazônica. Existe uma diferença muito grande. Então, e essa é uma lógica da interessante, né? Essa é justamente a lógica do desenvolvimento. A diferença entre desenvolvimento e crescimento se dá justamente porque o crescimento ele gera um aumento de recursos naquela região, naquele lugar, mas este crescimento ele não propõe a criação de estruturas mais duradouras ou, né, que se autoalimentem, que tragam bem-estar para aquela população. Então, eu acho interessante que, mais uma vez, da forma como está colocado na notícia e foi criticado a partir da notícia, da forma como é colocado, parcerias internacionais, instituições que atuam na Amazônia, então não há nenhum compromisso escrito no texto, né? Não há nenhum compromisso em se relacionar com quem está e ficará na Amazônia, né? Em estabelecer esses laços e laços, inclusive, de criação de estrutura, né? Então, nós temos que fazer essa diferença. O crescimento ele vai trazer um movimento econômico, social, político, mas ele não vai criar estruturas. Né? Nós podemos fazer esse mesmo debate quando falamos de hidrelétricas, por exemplo, hidrelétricas que impactam em populações tradicionais e povos indígenas, que é o que eu estudo. Você tem ali um grande aumento da circulação de capital, muitas vezes por especulação territorial, por outros movimentos. Há um aumento na distribuição de emprego, né, etc. Mas o que nós sabemos é que após a construção, quando há estudos, construção e depois ativação dessa usina hidrelétrica, nós temos uma tendência, principalmente nas populações mais vulneráveis, a regredir os cenários de bem-estar. Né? Então esse desenvolvimento que é prometido ele não chega. Por quê? Porque há um compromisso exploratório, predatório. Me preocupa muito, eu não estou aqui afirmando, quando nós temos uma notícia que valoriza coisas que não vai valorizar, que não está valorizando neste momento
a criação dessas estruturas. Então, poderia-se fazer uma parceria perene, forte, recorrente com instituições de ensino e de pesquisa da Amazônia. E deixar isso evidente no texto de apresentação, quando a gente solta isso para a comunidade, sendo uma espécie de ligação política já inicial, de trabalhar com as instituições que são da Amazônia e fomentar de forma perene o desenvolvimento científico na região, né? Porque não é apenas esse estudar que vai levar à ampliação e melhoria da região. Nós temos que criar a estrutura, trazer o desenvolvimento de fato, né? E me torna, mais uma vez vou ressaltar, é interessante pensar que uma instituição, um grupo de pessoas que está debatendo desenvolvimento, não estabelece uma ruptura com o modelo de exploração secular da região. Na sua fala inicial, é claro que, eventualmente, podem existir parcerias e mudanças nesse cenário, né? Por meio de pesquisas, missões, a Amazônia fornece oportunidades únicas para ampliar nosso conhecimento sobre as complexas interações sociais com o meio ambiente. Eu acho que muito mais do que fornecer oportunidades únicas, a Amazônia necessita. Eu vou dizer isso para vocês como um pesquisador que está na Amazônia e que tem uma pesquisa voltada para ciências humanas, não para ciências humanas, né? Minha área é interdisciplinar, mas voltado para os seres humanos, né? Para aquela questão, quando a gente fala socioambiental, equidade, diversidade, então é essa área que eu estou debatendo. A Amazônia não fornece oportunidades de pesquisa. Isso é uma visão muito preocupante, né? A Amazônia ela fornece, na verdade ela precisa, né? Precisa que a gente faça pesquisa, principalmente as populações tradicionais. Não para que a gente possa assumir um papel de fala, porque os indígenas, que é com quem eu dialogo, os indígenas falam por si, falam melhor do que nós. Mas que a gente possa, enquanto cientistas, fornecer subsídios, né, de uma outra visão. Então, assim, existe a visão indígena e existe a visão de quem pesquisa esta relação, né? Então, são visões diferentes, tá? E por fim, né, o CEAS é aberto à comunidade de pesquisadores da USP, né? Enfim, tem uma parte aqui que é interessante, né? Também deverá centrar esforço, e eu espero que dê certo, para facilitar o acolhimento de estudantes da região amazônica nas atividades da USP. Ok, tendo visto isso, eu não tenho Twitter, né? Porque eu acho perda de tempo, com raras exceções como essa. Né? Você tem lá a USP lança Centro de Estudos da Amazônia Sustentável para acelerar o desenvolvimento da região. Né? Então você tem aqui vários comentários, né? Alguns válidos e outros nem tanto. São Paulo, que quase não tem dessa Sabrina, uma árvore em pé querendo ensinar o povo amazônico sobre desenvolvimento. Vocês não têm vergonha na cara? Aí vem a Carolina e fala assim, vergonha fazer esse comentário sabendo que Manaus não tem nenhuma área verde que sequer se compare ao Ibirapuera. O argumento da Carolina aqui, ela não tem nexo, né? A não ser por uma parte, que existe uma grande coisa que nós temos que debater, inclusive estava debatendo com os colegas numa mesa redonda semana passada. A Amazônia, o morador da Amazônia, principalmente aquele que está ligado à questão das formas tradicionais de ocupação do território, essas pessoas têm um verdadeiro horror à floresta, né? Então, realmente, vou concordar com a Carolina quando posso dizer que algumas das cidades amazônicas são feitas a partir de uma perspectiva de desmatamento. Mas essa perspectiva ela foi ensinada. Os projetos de colonização, né? Os projetos de colonização, planos integrados de colonização, dentre outros, eles fomentavam o desmatamento e ensinavam, né, que desmatar era a forma correta de ocupar o território.
Então, tem toda uma questão histórica e cultural aí que, assim, não tem a ver com, porque é Manaus, mas porque foi o nosso processo de ocupar o espaço, né? E também há uma questão histórica muito forte de dizer que a Amazônia, que a floresta, a floresta em pé é uma situação que demonstra subdesenvolvimento, né? Ou atraso. Então, se avalia um lugar pelo desenvolvimento, pelo crescimento urbano, né? Então, o crescimento urbano, grandes prédios, se tem prédio é algo desenvolvido. E não é bem assim que funciona, né? Mas essa discussão que elas estão fazendo aqui no começo é interessante, né? Aí vem o João Locke e fala assim: galera indignada que a melhor universidade do país vai estudar a Amazônia. Realmente vai entender o tuiteiro, né? Acho que não é essa indignação. Na próxima matéria eu vou dizer qual é a origem dessa indignação. No fundo, sabe que vão descobrir que o povo da Amazônia quer asfalto, energia elétrica e antena de celular. Porque pelo esse camarada aqui, desenvolvimento é isso, né? Asfalto, energia elétrica, antena de celular e pronto. Na verdade, isso aí é crescimento econômico, né? Com alguma possibilidade de bem-estar. Mas existem vários lugares, existem povos indígenas no qual a energia elétrica, por exemplo, levou a uma precarização dos modos de vida, né? Como? Você tem ali uma comunidade que não tem dinheiro circulando, e aí vamos levar desenvolvimento para eles. Você coloca energia elétrica, a operadora vai cobrar a mensalidade, né? A mensalidade não, a conta, a energia elétrica vai chegar e eles não têm dinheiro, então eles pararam de comer para ter energia elétrica. Então não basta apenas fornecer energia elétrica, tem que fornecer subsídios perenes, estruturas de desenvolvimento e bem-estar. É sobre isso que eu estava falando sempre, né? Eu sou do Amazonas e eu autorizo. Aqui é a Carolina de novo, ela é a dona do Amazonas, né? Isso não é uma questão de autorização, né? Precisamos de ajuda. Aí vem o Arthur e fala assim: a proposta do centro é idêntica ao que o NAEA faz há 50 anos. Diferença é que o centro não tem nenhum diálogo, nem cita nenhuma instituição ou pesquisador da região, a não ser trade do exterior, aquilo que eu falei. Um esforço de manutenção do colonialismo intelectual brasileiro. Aí tem um meme, aí o pessoal chegando, outro meme. Venho de Aruanda, Érica. Prezados, venho por meio desta sugerir que evoluam, no sentido evolutivo, de transformação, de crescimento. O NAE, o FPA, tem um curso nível 7, para citar um exemplo. Mas quem segura o céu são os povos indígenas, citando lá o Davi Copenhague. Sudestinos sempre destruíram, né? O SES terá uma sede física, com salas para receber pesquisadores e alunos da região amazônica. Vão pesquisar a Amazônia em uma sala em São Paulo, né? Então, em vez de você... Enfim, nossa, que inovador. O NAEA de excelência, CAP7, está fazendo o que, então? A mocetona. As universidades federais do Norte, que tem várias pesquisas na área, olhando isso. Acho bom que, no mínimo, a USP faça algo do tipo de cooperação com as universidades daqui, como a Unesp e a Unicamp fazem. Isso é uma coisa que eu ia falar, né? O que eu estou fazendo aqui esse vídeo não é para dizer, o Sudeste fizeram ali uma, uma palavra, né? O Sudeste, o Sul, o Nordeste, o pessoal de fora, os estrangeiros, estão aqui trazendo uma coisa ruim para Rondônia. É muito ruim essa parceria. Na verdade, essas parcerias elas existem, elas são recorrentes, elas são interessantes, todo mundo ganha, mas você vê professores da região do Sudeste, do Sul-Sudeste vindo para cá, dando aulas, fazendo cursos, e o contrário também, né? Você tem uma professora fazendo pós-doutorado na USP, tem um colega que é um antropólogo mexicano aqui, já estabeleci diálogo com a galera de Portugal, da Coreia, de todo lugar do mundo, mas a grande questão é o texto inicial, ele traz essa discussão de como o projeto é apresentado. E esse projeto, como ele é apresentado, ele tem uma perspectiva muito colonial, né? E a última notícia aqui, antes de eu dar
opinião, por mais que eu já tenha dado minha opinião algumas vezes, é, a USP anuncia, deixa eu ver se vocês estão lendo, anuncia centro de estudos sobre a Amazônia e ignora instituições de pesquisa da região, né? Aí eu só queria citar aqui é, o cadê aqui? O NAEA da UFPA, que faz 50 anos, que é esse grupo, né, esse núcleo, que ele é CAP7, né? Nós temos aqui diversos programas de mestrado e doutorado que vão estar pensando a questão do desenvolvimento amazônico, né? Então, assim, quando não é mencionado, não é, nenhuma dessas instituições é mencionada, isso obviamente vai causar uma reação até mesmo agressiva para o ponto de vista de algumas pessoas, quando, por mais que não tenha sido a intenção, e aí seria interessante ler o projeto, né, a proposta deste núcleo, né, desculpa, desse centro, ah, o que é noticiado é que sim, vamos aí ajudar vocês a fazer uma interpretação. Ajudar vocês não, vamos fazer uma interpretação. Como se a nossa interpretação, que é feita há décadas, não fosse tão importante assim, ou como se ela não tivesse acontecido. Né? Porque fundamento básico de ciência. Quando eu vou estudar um campo, eu sempre me alimento, eu sempre estabeleço conexões, eu sempre faço leituras de quem está naquele campo há mais tempo, desenvolvendo-o, né? Então, quando eu falo campo, é campo científico. Então, você tem ali o campo do desenvolvimento sustentável na Amazônia. Cara, você não pode dizer que não existe isso aqui. Você não pode lançar um projeto oficialmente sem dizer que, ó, iremos estabelecer conexões com o núcleo tal do Pará, que é nota 7, é nota máxima, né? Para chegar um programa de pós-graduação, chegar à nota 7, tem que ter critérios altíssimos, né? Ah, mas a melhor instituição... Não estou falando que a USP não é a melhor instituição porque ela não merece. Mas eu tenho certeza que os nossos colegas lá do Pará fazem muito com o que tem. Fazem muito. Todo mundo faz muito. Mas o pessoal do Pará tem muito menos do que o pessoal da USP. Né? Então, qual a minha análise disso? Né? Opinião eu já dei várias. Né? A minha análise, eu vou usar um texto do Edgar Landé, né? Que se chama Eurocentrismo e Ciências Sociais. Ele vai falar das ciências sociais, sociologia, antropologia, economia, política, mas no começo desse texto ele fala sobre as ciências em si. A ciência, ela é a ciência, essa ciência tradicional que todos nós fazemos, ela é um efeito, como se fosse como pode dizer, um subproduto do colonialismo, né? Então, assim como o colonialismo, citando Walter Mignolo, né? Assim como o colonialismo é um subproduto da modernidade, a ciência, né, ela é também utilizada como motor, mas também essa ciência tradicional, ela é um subproduto do colonialismo. O que eu estou querendo dizer para vocês? Que sem colonialismo, desculpa, sem essa ciência tradicional que coloca pensadores centrais superiores a pensadores periféricos, e aí nós tínhamos Europa, resto do mundo, agora nós podemos dizer que existe sul, sudeste, norte, nordeste, né? Sem essa ciência centrada, eurocentrada, ou outros centros, né? Não haveria uma reprodução do colonialismo, né? A reprodução da ideia de que existe um povo superior ao outro, uma reprodução da ideia de que certas pessoas pensam mais, né, são mais inteligentes do que as outras. O Aníbal Quijano, ele vai chamar isso, né, de uma das subdivisões, né, ou classificações do colonialismo, né, o colonialismo do saber. Então, colonialismo do saber é quando eu afirmo que certo povo, certo grupo, pessoas que estão numa região são menos pensantes ou até mesmo incapazes de produzir conhecimento. E por mais que
não tenha sido essa a intenção dos colegas aí da USP, o texto deixou isso bem claro, né? Essa forma de pensar que foi expressa, né? Então, como se tudo aquilo que foi feito por nós, pesquisadores da Amazônia, não tivesse valor, né? Então, o valor que há é o valor que nós temos uma intenção de pesquisar. Então, mas eu gostaria de dizer que nós aqui na Amazônia estamos pesquisando e muito, com pouco dinheiro, com muita vontade, né? Vários colegas estão adoecidos de trabalhar com poucos recursos e fazemos isso porque entendemos esses problemas, porque vivemos esses problemas. A cada 6 meses por ano, eu, Rafael, professor e pesquisador, fico quase sem voz, porque as fumaças decorrentes do aumento do agronegócio, que fazem queimadas na época do verão amazônico, para poder renovar ou ampliar os seus pastos, chegam até mim. Eu acordo todos os dias de manhã e parece que eu estou em Paris, fazendo a brincadeira, quando na verdade eu estou em Rondônia. Não é neblina, é fumaça. Então, eu vivo esses problemas, né? São os meus colegas pesquisadores indígenas que estão aqui sendo ameaçados de morte, né? Então, se a intenção é mesmo buscar o desenvolvimento, buscar a ampliação da questão da diversidade, da igualdade, do respeito aos direitos humanos, gostaria de dizer que aqui há um lugar fecundo para se pesquisar, para se fazer parcerias e para se ampliar muitas coisas, mas não parte-se do nada, né? Não parte-se do nada. Aqui em Rondônia, nós brigamos por 300 bolsas de pesquisa, brigamos porque temos vontade de fazê-lo, né? E fazemos. Então, gostaria de finalizar dizendo que, por mais que seja uma notícia oficial, não o projeto em si, eu, como cientista, deveria analisar o projeto, mas como divulgador de ciência, né, e como pesquisador que vive, que sente, eu gostaria de deixar claro que foi isso que eu senti, né? Foi isso que eu percebi e que eu analisei. Não estou dizendo que é a intenção final da instituição ou dos pesquisadores, dos meus colegas doutores, mas que é o que foi dito e é o que chegou até mim. Diversos colegas e diversos alunos meus vieram falar como se nós não existíssemos, e nós existimos. Eu gostaria de terminar a minha frase com a mesma frase que eu terminei numa mesa redonda que participei no Museu de História de Rondônia semana passada, com algumas ressalvas porque lá não estava sendo gravado. Rondônia existe, Rondônia faz ciência, e aqui em Rondônia tem muita gente boa. E o mesmo pode ser dito para a Amazônia, né? Quem vier para fazer parceria conosco, assim como qualquer pessoa de outras instituições nacionais e internacionais vem, serão com certeza bem recebidos, né? Como estão sendo. Entretanto, não há o que se descobrir a roda, considerando que aqui existe, aqui, quando fala aqui Rondônia, aqui Amazônia, existem pessoas dando seu sangue e seu suor pela ciência e pela Amazônia. No mais é isso. Muito obrigado e fico à disposição para os debates nos comentários.